Então, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática, matemática 4 seria, né? Então, como todos os professores devem ter falado, foi só um nome que a gente inventou aqui para separar, mas não se preocupem com isso, não. Eu acho que eu comentei com vocês, eu sou formada em engenharia civil, mas durante as minhas aulas da faculdade, eu meio que me apaixonei por dar aula, me interessei tive alguns professores muito bons na minha graduação, e aí, por admirar muito o trabalho deles, eu comecei a me interessar por essa área de educação. E aí, eu comecei a meio que migrar para a área da educação. Ano passado, eu cheguei a dar aula numa escola, mas esse ano eu acabei saindo e estou focada mais na parte de engenharia. Mas, no MEP, não consigo largar vocês, então eu continuo aqui no MEP com vocês. Faço mestrado em física, lá na UF. Enfim, ensino de física, né? Não é em física dura, na área de educação também. Bom, a nossa aula de hoje é uma aula bem introdutória, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os números, eu gosto de fazer uma partezinha no início sobre a história dos números. Ano passado, até eu passei um videozinho do Pato Donald no mundo da matemática, não sei se alguém aí conhece. Depois vocês podem procurar e ver. Esse ano eu não vou passar, não, porque ele é um pouquinho grande, e ano passado acho que eu passei só um trechinho, então quem se interessar depois assiste, é bem legal. E aí a gente vai falar sobre as operações básicas também nessa primeira aula, né? Se der tempo, a gente vai ver todas as operações básicas, senão a gente continua na próxima aula. Aqui eu coloquei um conteúdo programático só para vocês, assim, se organizarem e saberem o que a gente vai trabalhar nesse primeiro semestre. Tudo bem, Jocilene, não tem problema não. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar, né, sobre os números e operações básicas. Deixa eu fechar aqui, porque eu acho que vocês estão ouvindo as crianças do condomínio gritando. Da aula em casa é isso, né? Depois a gente vai falar sobre números primos, números compostos e o critério da divisibilidade, que vai ajudar bastante vocês aí para fazer essas operações básicas. Vamos ver a parte de fatoração, MMC e MDC, esse daqui também aparece bastante no vestibular. Frações, decimais e notação científica, eu coloquei algumas questões sobre isso lá na avaliação diagnóstica. Eu já, inclusive, dei uma olhada, vi lá as dificuldades que vocês tiveram. A maioria conseguiu fazer, mas teve um ou outro que acabou tendo um pouquinho mais de dificuldade. Depois a gente vai falar sobre potenciação e radiciação. E, por último, expressões numéricas. Isso é para o primeiro semestre. Aí, no segundo semestre, a gente vai dar continuidade. Tem toda a parte de conjuntos e funções que a gente precisa antes fazer essa introdução aqui, relembrar com vocês, né? Porque são matérias aí que vocês provavelmente já viram. Lá no ensino fundamental, a gente vê muito isso. No ensino médio também dá uma revisada. Mas a gente vai dar uma revisada aqui em toda essa parte básica. E no Enem, né, cai muitas questões bem básicas, que o que pega mais é a interpretação, e aí você fazendo a interpretação correta, colhendo os dados e depois dominando a parte de operações básicas, você consegue resolver. A Thaís falou que esse conteúdo é tudo que ela precisa. Que bom, Thaís. Então, vamos que vamos. Beleza, deixa eu passar aqui. Bom, eu coloquei um roteirinho da aula de hoje também, não sei se vai dar tempo de ver tudo, né? Espero que sim. Então, eu vou falar um pouquinho da história dos números, depois a gente vai falar das operações básicas, e eu também vou deixar uma listinha de exercícios. São bem pouquinhos exercícios, né? São alguns exercícios que caíram no Enem, com operações básicas, e aí eu vou deixar lá no Google Classroom para vocês. E vou deixar esse PowerPoint também, tá? No PowerPoint, eu coloco sempre um comentáriozinho na parte de baixo. Então, às vezes, não tem muita coisa no slide, tem mais figura, que eu vejo a figura e eu lembro que eu tenho que falar, mas na parte dos comentários, às vezes, eu escrevo algumas coisas, para quem quiser dar uma olhada. Bom, então, a história dos números aí, né? De onde que surgiu aí essa ideia maluca aí da matemática, né? Quem não gosta muito de matemática tem aquele pavor da matemática, mas a matemática ela é muito importante para a gente. Então, é isso aí, hoje no MEP Repórter. Bom, então, começou, né, ontem a história da matemática, só mais ou menos uns 30 mil anos atrás. O homem, ele começou a se agrupar em bandos, começou a viver em conjunto, começou a guardar alimentos, a ter animais, a criar animais,
e aí ele viu essa necessidade de controlar o que ele tinha, né? Controlar as quantidades de coisas que ele tinha. Então, ele começou a pegar pedrinhas, pauzinhos, e aí ele saía lá com as ovelhas dele lá para o rebanho, e como é que ele ia saber no final do dia quantas ovelhas que ele tinha que recolher? Se todas as ovelhas que ele saiu, ele ia voltar com a mesma quantidade de animais. Então, ele pegava uma pedrinha para cada animal que ele tinha. Ou então, a quantidade de comida que ele tinha guardado. Ele ia lá, pegava uma pedrinha para cada comida que ele tinha e guardava lá no saquinho. Meio complicado isso, né? Porque imagina o cara perde uma pedrinha, quebra uma pedrinha em duas, né? Não dava muito certo, mas era o que ele tinha na época, era o que ele sabia fazer na época. Então, começou por aí, ele percebeu essa necessidade aí de contar, né? A mãe de todas as matérias, pois é. Uma delas, né? Uma matéria vai complementando a outra, não tem jeito. Bom, aqui eu coloquei uma imagem do bastão de Xangô, porque esse daqui é o artefato matemático mais antigo que a gente tem conhecimento, tá? Ele foi encontrado no Congo, na África, é um bastão, é um osso, cheio de marquinhas, cheio de tracinhos aqui. Então, acredita-se que ele era usado como uma calculadora, né? Para calcular aí alguma coisa, não se sabe exatamente o que. Pode ser que fosse os ciclos da lua, o ciclo menstrual das mulheres, tem várias, né, hipóteses aí para que era utilizado esse osso, mas eles acreditam que era usado como uma espécie de calculadora. E aí, né, o homem das cavernas utilizou muito isso, né, dos tracinhos, que a gente sabe que tem essas artes rupestres aí com tracinhos, enfim, simbologias. Mas será que é tão primitivo assim, né, fazer tracinho para contar alguma coisa? Quem aí nunca fez um tracinho para contar, né? Eu mesma uso os tracinhos direto, quando preciso contar alguma coisa, estou com pressa, vou lá, marco um tracinho, faço uma caixinha com um tracinho no meio. Então, a gente lá, né, desde 30 mil anos, a gente está aí fazendo tracinho para contar. E uma coisa mais recente ainda, olha aí, o código de barras, né? O que é um código de barras? É uma reunião de tracinhos coloridos aí, né, com cor, que representam um número, né? Dentro desses tracinhos aí tem a representação numérica, né? Para a gente conseguir ler o produto, saber de onde veio, quanto custa, enfim, todas as informações, né? Quando foi fabricado, várias informações estão lá contidas no código de barras. Eduarda também, né, faz tracinho até hoje. Eu faço tracinho, gente, faço, que é mais fácil, faço a caixinha e já conto de 5 em 5. Matheus... Professora, eu também faço tracinho. Também faz tracinho? Então... Faço. Melhor para contar. Mas tem coisas que não dá para fazer no tracinho, né? Multiplicação e divisão fica um pouquinho mais complicado no tracinho, né? Isso daí é só para quebrar um galho. Aí eu coloquei aqui também umas outras maneiras de contar de outras civilizações, porque essa que eu mostrei para vocês, uma era da África, né? Mas dependendo de onde era a civilização, eles desenvolveram outras formas de contar, né? Eles não tinham contato, então eles acabaram desenvolvendo suas próprias formas. Então, no Peru, na Bolívia, na África Ocidental, foram encontrados esses tipos aqui, ó, de cordinhas com nó. Também era utilizado para fazer contagem, então cada nó ali representava algum tipo de quantidade ou algum tipo de operação aritmética, né, poderia servir como calculadora também. E nos países orientais a gente tem o famoso ábaco, né, quem nunca aí viu um ábaco na época da escola, ensino fundamental, lá aprendeu a mexer no ábaco, eu nem lembro mais, né, confesso, mas eu lembro que na minha escola tinha um ábaco e a gente aprendia a manipular o ábaco. E aí, né, até hoje o ábaco ele é utilizado nesses países, ele não caiu em desuso não, inclusive tem aquele campeonato de cálculo mental, né, que eles basicamente decoram como que o ábaco funciona, eles gravam na mente o ábaco, e aí eles conseguem fazer aquele cálculo mental com muita rapidez, inclusive, acho que botei uma imagem aqui, não sei se vocês viram esse menininho, ele foi no Luciano Huck, foi também, acho que no encontro com Fátima Bernardes. Eu vi, nossa, ele é muito bom. Tem um vídeo dele bem famoso, que ele tá num campeonato desse de cálculo mental e ele ganha o campeonato, e tipo, tem pessoas mais velhas, tem adolescentes, e tá ele lá, né, ele é bem novinho, assim, não lembro a idade dele, mas ele deve ter uns 8 ou 9 anos, por aí.
E aí ele consegue, né, ele fecha os olhos assim e fica manipulando os dedos, ou seja, como se ele estivesse mesmo lá com o ábaco na cabeça. Muito interessante, muito legal mesmo. Tem escolas que ensinam a matemática dessa forma também. Depois, se alguém quiser procurar para saber mais sobre isso. Bom, e aí, basicamente, a gente usa duas escalas, né, hoje em dia, aqui no Brasil, pelo menos. A escala decimal, né, que é a mais utilizada aí, né, que vai do 0 até o 9. E aí, de onde que surgiu aí a escala decimal? A gente contar, né, do 1 até o 10. De onde veio isso? Veio dos dedos, né? Nós temos aí 10 dedos, então o homem aproveitou o que ele já tinha, que era fácil, ia lá, contava de 1 até 10. E aí daí surgiu, né, a escala decimal que a gente utiliza até hoje. Tinha outras civilizações que acabaram utilizando as outras juntas aqui do dedo para contar e usavam escala de 20, enfim, mas a de 10 foi a que mais funcionou. E a gente também usa a escala de 60, né, que tem gente aí que também deve ter um pavorzinho da escala de 60, mas ela também é muito útil e funciona bastante, né, a gente conta as horas na escala de 60, então, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, e assim por diante. E também os ângulos, né? Um círculo aqui, uma circunferência completa tem 360 graus, aí você pode ir dividindo aí em múltiplos de 60. Então, os ângulos e as horas a gente utiliza a escala de 60. E a representação dos números, também eu coloquei aqui as que a gente mais utiliza, então a gente utiliza bastante a representação em romanos, para representar datas, né, séculos, ou então a nomenclatura de alguém importante, algum rei, alguma coisa desse tipo. Ela foi muito utilizada, né, essa representação na Europa, mas depois ela acabou meio que caindo em desuso, porque imagina, né, se fazer cálculo, fazer uma multiplicação, uma soma, uma divisão com letras, né, basicamente letras com esse tipo de representação ficava um pouquinho complicado. Então, ela depois acabou caindo em desuso na Europa e aí aqui também, né? A gente utiliza, na verdade, os algarismos arábicos. E os algarismos arábicos, eles vieram dos algarismos indo-arábicos, tá? Eles surgiram lá na Índia, eram alguma coisa parecida com o que está aqui nessa primeira linha, e aí depois ele foi se transformando até chegar ao que a gente conhece hoje, né? Vai do número 1 até o número 9. E o zero, né? De onde que veio o zero? Bom, a gente tem informações aí de que as primeiras civilizações a usar o zero foram os babilônios, os chineses, os indianos e os maias, né? Interessante que eles nem usavam o zero ao mesmo tempo, digamos assim, sem conhecer, né? O conceito de zero que um usava era diferente do conceito do zero que o outro usava, mas a ideia principal era a mesma, porque basicamente você tinha lá que representar números diferentes e você queria usar símbolos parecidos, né? Porque não tem uma infinidade de símbolos. Então, por exemplo, eu queria representar o 9 e o 90. Como é que eu ia diferenciar o 9 do 90? Aí eles criaram o número 0, que era como se fosse um espaço vazio para pular uma casa com o número 9, né? Ou qualquer outro número que eles estivessem utilizando. Ou 900, ou 909, então eles utilizavam o mesmo símbolo acompanhado do 0, e aí dependendo da posição que o 0 estivesse ocupando, significava aí um espaço vazio e dava uma outra configuração para o número, que é o que a gente utiliza até hoje, né? Bom, mas aí o 0, depois disso, né, teve muita abstração aí para a gente utilizar o 0 como a gente utiliza hoje lá na escala, né, a gente tem vários outros números, aqui eu estou falando só dos números inteiros, a gente tem um conjunto enorme aí de números, né, só dentro dos números reais a gente tem uma infinidade de números, fora os números complexos, mas mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá, sobre os conjuntos numéricos. Por enquanto vamos ficar aqui com os nossos números inteiros e daqui a pouquinho com os números decimais. Bom, e aí depois dessa trajetória toda dos números aí, né, e da contagem, vem a aritmética. Bom, aqui eu coloquei uma imagenzinha lá da Idade Média, porque na Idade Média, só quem conseguia estudar aritmética, que era o que aritmética? As operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. Só quem utilizava isso, quem tinha conhecimento, eram os nobres, ou os filhos dos nobres. Então, eles passavam muitos anos se aprimorando para fazer cálculo de multiplicação, divisão, soma e subtração.
não era uma coisa simples, não era de conhecimento de todos. Então, eu até peguei um livro como referência, e o livro fala que era como se fosse um doutorado hoje em dia, né? O equivalente a um doutorado de hoje em dia era você saber fazer as operações básicas. Então, vamos lá, né? Vamos fazer esse doutorado aí. Então, estão aí as operações básicas que a gente vai ver hoje. Aqui eu coloquei uma frasezinha, né, sobre a matemática, inclusive alguém aí falou que a matemática é a mãe aí, né, de todas as outras disciplinas. A matemática, eu vejo a matemática como uma ferramenta, né, então ela serve para várias coisas, em várias disciplinas a gente precisa da matemática, né, você precisa da matemática na física, na biologia, na geografia, enfim, na história, a filosofia utiliza a matemática, né, a ideia de infinito, a arte utiliza a matemática. Nesse vídeo que eu falei para vocês do Pato Donald, ele fala sobre Pitágoras, né, e Pitágoras lá tinha uma escola, lá na Grécia Antiga, e ele tinha 4 disciplinas obrigatórias. Era aritmética, música, geometria, e tinha mais uma que agora eu esqueci, fugiu da minha mente. Então, para ver a importância ali, né, da matemática, e ele fala que associa a matemática à música, é bem legal também isso, como que a música, ela é influenciada pela matemática, né, a construção das notas, a divisão. Eu não entendo muito de música, não toco nenhum instrumento, mas se tiver alguém aí que toca instrumento, e quiser falar mais sobre isso, mas isso é bem interessante. Vou passar aqui. Bom, então vamos exercitar, né, essa matemática básica aí, essas operações, são 30 mil anos aí de conhecimento dos números, a gente tem que estar por dentro disso aí, tem que dominar essa matemática. Então, eu vou compartilhar aqui minha outra tela, que aí eu trouxe vários exercícios, assim, bem simples, bem operacional mesmo, para a gente focar nas operações, em como fazer. Eu não sei se... Ah, valeu, Thalita, eu criei um avatar meu avatarzinho aí, para acompanhar nossas aulas. Não sei se tem alguém aí que tem muita dúvida nessa parte de operações básicas, mas conforme forem surgindo dúvidas, vocês podem ir me interrompendo, tá? Que eu vou falando, e aí, se não me interromper, eu não paro de falar. Então, peraí. Vou apresentar outra janela. Tá calor aí, Willy? Aqui tá calor também, tô com o ventilador aqui, tá balançando meu cabelo. E eu tô no Rio. Tá no Rio? Muito quente aqui. Eita, que barulhão que tá aí. Tá conseguindo prestar atenção na aula com esse barulho todo? É alguma coisa no meu computador aqui, não sei o que é, não descobri. Entendi. Verdade, Moraes, a gente tem que tentar englobar todo mundo aí, né, todo mundo junto, todo mundo, quem já sabe, relembra, pega alguma dica nova, ajuda o colega, né, se vocês também tiverem outras dicas para colocar na aula aí, vocês podem falar. Professora, não esquece de gravar a aula. Eu acho que já está gravando. Já está gravando. Gravando está. Bom, então aqui eu coloquei a primeira soma aí bem básica, né? Tenho 2 números inteiros aqui e vou fazer a soma desses 2 números. Eu não coloquei como um problema, coloquei como já direto a operação aritmética. A lista de exercícios que vocês vão ver são exercícios do Enem, então tem operações básicas, mas tem que fazer lá uma interpretaçãozinha, coletar os dados para resolver. Mas aqui eu quero focar na operação, para vocês não terem dúvida na hora de resolver essa operação. Por quê? Porque lá na hora da prova, vocês não podem, né, agarrar nesse tipo de coisa. Ah, não consegui fazer uma soma com decimal, não consegui fazer uma divisão com decimal. Isso é bem importante. Então, a prova a gente sabe que tem pouco tempo para fazer cada questão, né? Então, você vai ler, vai extrair os dados, depois vai demorar um tempão para fazer uma continha, fica complicado, você vai acabar perdendo muito tempo. Então,
Não pode ter dúvida. E para não ter dúvida, tem que fazer e refazer. Então, depois vocês podem pegar o vídeo. Eu posso tentar salvar também esse arquivo aqui. Eu nunca tentei salvar, mas acho que dá. E mandar para vocês, tá? Para vocês, se quiserem refazer em casa e ver se vão conseguir fazer sozinhos. Então, essa primeira aqui, eu coloco sempre a dica aqui do ladinho, tá? Então, a dica aqui é alinhar as casas. Como é que eu vou alinhar as casas? Eu começo sempre da direita para a esquerda. Então, eu vou alinhar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e assim por diante, tá? Então, eu vou armar a minha conta. 3.875 mais... Aí, eu vou alinhar da direita para a esquerda, unidade com unidade. Então, o 3 vai embaixo do 5, o 6 embaixo do 7. Oi. A senhora vai jogar essa conta aí no Google? Oi? A senhora vai jogar eu vou colocar depois no Google Classroom, sim, e também vai ficar com a aula gravada, então depois vocês podem acessar no YouTube e assistir de novo, aí pode pausar o vídeo, tentar fazer, entendeu? E os outros exercícios também. Os outros exercícios também. Aí eu criei um PDF e vou colocar lá no Google Classroom. Se qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem lá no grupo, tá? Se não estiver conseguindo acessar ou não está conseguindo encontrar o vídeo. Mas o Davi, eu vi que ele está sempre mandando para vocês os vídeos lá no grupo para facilitar, tá bom? Tá, obrigado. Nada. Então, beleza, armei, né? Então, a dica é alinhar as casas. Agora é só somar. Vou somar unidade com unidade, dezena com dezena e assim por diante. Então, eu vou somar o 5 com o 3, vai dar 8. Depois, vou somar o 7 com o 6, vai dar 13, né? Se fosse 6 com 6, daria 12. Como é 7, vai dar 13. Então, eu vou colocar aqui só o 3 e o 1 tem que subir, né? Eu não posso colocar o 13, eu tenho que subir com o 1 lá para o outro lado. E é aqui a mesma coisa agora. Eu tenho 7 com 1 dá 8. Mais 8, 16. Vou colocar o que aqui embaixo? Só o 6. O 1 do 16 tem que subir. Agora, o 3 com 1 dá 4. Então, essa continha aí vai dar 4.638. Bem tranquilo, né? Vou seguir, então, tá? Qualquer coisa aí vocês me falam, me interrompam, se ficou com dúvida. Aí, a que fica um pouquinho mais complicado, mas também não tem muita complicação, é quando é soma com decimal, porque aí você também tem que alinhar as casas, só que tem que prestar atenção na vírgula, tá? Não vai agora da direita para a esquerda, começa na vírgula, porque você vai alinhar as casas dos números inteiros. Então, a unidade, por exemplo, aqui, ó, no 794, a unidade é o 4, o 3 já é decimal. Aqui no 81, a unidade é o 1, ele não tem vírgula, né? É um número inteiro. No 50,542, a unidade é o 0. Então, eu vou alinhar as unidades, ou então, se pensar, vou alinhar pela vírgula, né? Fica mais fácil lembrar assim. Então, eu vou armar a continha aqui, ó, 794,3, depois 81, depois 50,542. Como 81 é um número inteiro, eu posso colocar uma vírgula aqui nele, né? Não faz diferença. Ele é um número inteiro, poderia ser 81,0, por exemplo, que não vai mudar nada. Sempre que eu coloco zeros depois da vírgula à direita, eles não vão alterar meu número. Então, se eu colocar aqui 2 zeros atrás do 3, não vai mudar meu número, ele vai continuar sendo o mesmo número. No 81 também, se eu colocar mais 3 zeros aqui, não vai mudar meu número. Depois da vírgula, eu posso colocar zeros que não vai fazer diferença. Colocar esses zeros aqui, talvez facilite para você visualizar e não se confundir na hora de fazer a soma, tá? Porque se não ficar sem nada aqui, pode ser que alguém se confunda. Então, se quiser preencher com zero, para ficar com o mesmo número de casas decimais, pode fazer, não tem problema nenhum. E aí, agora é só fazer a soma normal. Vou somar cada número aqui na sua coluna. Então, 0 com 0 e 2 vai dar 2. 0, 0 e 4 vai dar 4. 3, 0 e 5 vai dar 8. A vírgula, eu mantenho ela alinhada aqui onde ela já estava e continuo a minha soma. 4 com 1 e com 0 vai dar 5. Depois eu tenho aqui 9 com 8 vai dar 17. Com 5 vai dar 22. Então, ponho 2 aqui embaixo e o outro 2 sobe. 7 com 2, 9.
A Patrícia já fez na calculadora para me ajudar, obrigada, aí a gente já conferiu, 925,842. Isso aí, quer dizer, não sei, né, se a Patrícia fez na calculadora ou na mão. Falei calculadora, mas pode ter feito na mão. Fez no caderno, isso aí. Já está treinando junto. Quem quiser ir treinando junto, pode fazer também. Tranquilo? Vamos seguindo, então. A gente tem ainda algumas operações para ver aí. Vamos ver se a gente consegue chegar até a divisão. A divisão acho que é o que tem mais casos diferentes. A divisão, para mim, professor, é o mais difícil. A divisão? A multiplicação, para eu poder... Eu faço tudo direitinho, a conta toda direitinho, mas depois eu não sei de colocar vírgula. Principalmente na hora de fazer transformação, vírgula por milímetro para centímetro e tal, né? Que tem que dividir onde eu coloco a vírgula. Entendi. Essa parte de transformação de grandezas, eu acho que a professora de física deve trabalhar com vocês. Não sei se ela comentou alguma coisa disso. Eu acho que ela vai trabalhar. A questão é na hora de fazer a divisão, no cálculo, né? Aí depois eu não sei para onde que eu ando com a vírgula, entendeu? Beleza, vamos ver uma regrinha aqui que vai facilitar a sua vida, então. Daqui a pouco a gente chega lá. Depois da vírgula, né? Oi? É só pular a quantidade que tem nos números, né? Se tem 2 números depois da vírgula, você vai pular 2. Vai pôr a vírgula aí. Depende, porque se você tiver número com vírgula no divisor e número com vírgula no dividendo, fica um pouquinho mais complicado. Mas aí, daqui a pouco a gente chega lá. Não vamos botar a carroça na frente dos bois, vamos por partes. Então, continuando aqui nessa parte da soma, eu coloquei aqui uma comparação entre 2 números decimais. Quem que seria o maior aqui? O que vocês acham? Que o maior é o 32,346 ou o 32,35? Qual desses 2 números? 32,35. 32,35. Isso, 32,35 ele é maior. Então, a gente não... Por isso que eu falei, quando você coloca o número 0 ali no final, ele não vai fazer diferença. Então, eu vou colocar o número 0 aqui do lado do 35. Olha aí como é que ele ficou agora, 350. Então, quando eu quiser comparar e tiver na dúvida, coloca um 0, coloca quantos zeros forem necessários para igualar as casas decimais, que aí fica mais fácil. Porque se você olhar só para o 35, parece que ele é menor do que o 346, né? Só que, na verdade, ele não é. O 35 ele é maior do que o 346. Então, coloca aqui, iguala o número de casas decimais, e aí vai ficar fácil de visualizar, tá? Então, a gente começa sempre olhando, ou então uma outra maneira, né? Essa aqui é uma maneira mais prática. A outra maneira é você analisar número por número. Então, primeiro eu analiso o número que está antes da vírgula. No caso aqui, eles são iguais de propósito, né? Para a gente não conseguir decidir. Porque se aqui fosse, por exemplo, 33,346, aí esse aqui com certeza ia ser maior do que o 32, tá? Então, o número inteiro é sempre aquele que manda. Mas se eles são iguais, aí eu tenho que olhar o número que vem depois da vírgula. E aí eu vou olhando em ordem da esquerda para a direita. Então, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Não consegui decidir, ainda continuam iguais. Depois eu tenho 4 e tenho 5. Bom, o 5, ele é maior do que o 4. Então, esse número aqui vai ser menor do que esse número aqui da direita. Tá? Então, tem essas 2 maneiras aí de fazer. Vocês podem ir analisando número por número, ou podem igualar as casas decimais e aí olhar só para o número que está ali depois da vírgula. Tranquilo? Esse aqui não é soma, mas eu aproveitei aí que a gente estava falando sobre decimais para falar um pouquinho sobre se o número é maior ou menor. Inclusive, eu acho que tem um exercício na lista que vai abordar isso, para vocês tentarem decidir lá qual número é maior, qual número é menor. Bom, então vamos passar agora para a subtração. Minha aula acaba 8h40, né? Só para não me perder. Então, temos 10 minutinhos aí. Professora. Oi. Uns colegas aqui levantaram a mão. A senhora observou? Ai, desculpa, eu só estou com o chat aberto. Quem quiser perguntar, pode botar pergunta no chat. Ou falar assim, professora, eu quero perguntar. Ou abre o microfone, pode interromper, igual o Moraes fez. Quem é que está com a mão levantada? Que são 58 e não está aparecendo aqui. Deixa eu ver. Tem alguém aí com a mão levantada? Acho que não. Tem sim, a Laís. Não, o Renato. Renato. Tem, professora.
Boa noite. Oi, boa noite. A minha dúvida é o seguinte, quando você colocou os dois valores, 32,356 e 32,5, eu achei que eles seriam maiores, porque após o primeiro número, 32 e 34, 32,356, o último número é 6. Então, eu achei que iria arredondar da frente. E aí ficaria 32, 35, né? Ficaria igual. Entendi. Então, na verdade, aqui eu não estou querendo que arredonde para 2 casas decimais, né? Eu quero que compare esse número do jeito que ele está aqui, esse com 3 casas e esse com 2 casas. Se eu falasse que era para igualar as casas decimais, aí tudo bem, você, como aqui é 6, né? Que passou de meio, passou de metade, você ia pegar esse 6 e jogar para mais, e esse 4 ia virar 5, né? Isso que você pensou. Aí eles ficariam iguais. Mas, na verdade, eu não quero que você transforme o 4 em 5, eu quero que você trabalhe com ele do jeitinho que ele está aqui. Que o 32,346, ele é um pouquinho menor do que o 32,35. Ele quase chegou no 32,35. Faltou 0,004 para chegar. Era essa a dúvida? Isso, era essa a dúvida. Quando que eu iria arredondar para igualar as casas decimais? Entendi. Nesses casos aqui, quando é para comparar 2 números, não arredonda não, tá? Você vai arredondar quando você tiver que dar uma resposta que, por exemplo, você achou lá uma resposta com 3 casas decimais, mas nas alternativas só tem 2. Aí sim você vai pensar em arredondar, né? Se tiver para mais de 5, se tiver para menos de 5, tem umas regrinhas também para isso. Espera aí que tem alguém tentando acessar. Mas esse daqui não. Esse daqui você é para olhar ele assim mesmo, do jeitinho que ele tá, sem arredondar, tá? Bom, vamos seguindo então. Larissa teve que pedir autorização para entrar, né, Larissa? Depois você fala com o Davi para cadastrar seu e-mail. Ou então, talvez você tenha entrado com um e-mail diferente do que você passou para ele. Mas não tem problema, não. Bom, então vamos para a subtração agora. Também coloquei aqui, a princípio, 2 números inteiros, só para a gente dar uma relembrada na parte de subtração. Então, 1938, vou armar a minha continha, menos... Aí a dica, mesma coisa do que na soma, eu vou alinhar pelas casas. Então, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim por diante. Então, quem é a unidade aqui no 1938? A unidade é o 8. A dezena é o 30, né? Que seria o 3. A centena é o 900, que é o 9. Aí o milhar já é o 1000. E aqui no 375 a mesma coisa. A unidade é o 5, a dezena é o 70, né? A centena é o 300. Então, eu vou alinhar aqui de baixo. Então, a unidade vai ficar embaixo do 8. A dezena, que é o 70, embaixo do 30. E o 300, que é a centena, embaixo do 900. E aí, agora é só fazer a subtração coluna por coluna. Lembrando que na subtração, às vezes, eu preciso pedir emprestado, né? Não vou conseguir fazer a subtração direto. Então, tem que lembrar também dessa regrinha aí do pedir emprestado. Então, vou fazer aqui, ó, 8 menos 5, vai sobrar 3. Depois aqui, ó, eu tenho 3 menos 7. Eu não consigo, né, fazer essa subtração. Eu vou ter que pedir emprestado, porque o 3 menos o 7 não vai dar, ficaria um número negativo. Então, a gente sempre pede emprestado para o número que está vindo antes. Então, eu vou pedir emprestado aqui uma dezena para o 9. Então, aqui, em vez de ficar 9, vai ficar 8, e em vez de ficar 3, vai ficar 13. Aí, agora sim, ó, vou fazer 13 menos o 7. Se fosse 14, daria 7, como é 13, dá 6. Aí, aqui agora, 8, que sobrou, menos o 3, dá 5, e 1 menos 0, né? Não tem aqui nada embaixo, então eu posso considerar como 0, vai dar 1. Então, dá 1.563. O Marcos aí também conseguiu fazer, fez na mão aí, Marcos, para treinar. O Marcos fez de cabeça. O Marcos é pós-graduado em gestão financeira, não é isso, Marcos? Alguma coisa desse tipo? MBA?
O Marcos tá craque no cálculo mental. Beleza. Vamos para o próximo, então. Esse daqui foi só para lembrar dessa regrinha aí do pedir emprestado, tá? Que não pode esquecer de quando pede emprestado, descontar uma unidade do valor que você pediu emprestado. Agora aqui um pouquinho diferente, ó, eu quero fazer uma subtração de 123 menos 321, ou seja, eu tenho um número menor e quero descontar um valor maior. Como é que eu vou fazer isso? Aí tem que lembrar lá das aulas do ensino fundamental, né, que a professora falava, o que você tinha e o que você devia, né, a matemática financeira aí, Marcos. Então, se eu tenho 123 reais, mas eu devo 321, se eu pagar 123, quanto que eu ainda vou ficar devendo, né? Então, é aquela ideia do resultado ser um número negativo. Aí, a dica que eu dou é, você faz a continha inversa, e depois troca o sinal. Então, eu vou pegar o valor maior e vou colocar em cima, que é o 321, menos o 123, e depois eu só faço a troca do sinal, tá? Então, vai ficar 321 menos 123, e aí faz a conta aqui, coluna por coluna. O 1 menos 3, não dá, né? Vou ter que pedir emprestado. Então, vou pedir emprestado para o 2. O 2 vai ficar valendo 1. E o 1 que estava aqui agora vai ser 11. Bom, 11 menos 3 vai dar 8. Agora, vou para a próxima coluna. Agora, eu tenho 1 menos 2, também não dá. Vou ter que pedir emprestado de novo. Então, o 3 vai valer 2 agora, porque eu pedi um emprestado para ele. E o 1 vai ficar valendo 11. Aí agora eu tenho 11 menos 2, vai dar 9. E por fim, o 2 menos 1 vai dar 1. E aí eu tenho que lembrar de trocar o sinal. Então, meu resultado vai ficar menos 198, né? Se eu tinha uma dívida de 321, paguei só 123, eu ainda vou ficar devendo 198. Beleza? Então, quando a conta aqui é de subtração com o número menor menos o maior, faz o inverso e depois troca o sinal. Deixa eu só pular aqui para ver. Então, eu vou fazer essa última de subtração e vou deixar a multiplicação e divisão para a aula que vem, tá? Porque não vai dar tempo para eu não tomar o tempo de intervalo de vocês e nem o tempo do professor. Porque divisão tem vários casos. Então, eu vou fazer essa última de subtração, que agora é uma subtração com números decimais. Então, a mesma ideia da soma. Eu vou alinhar pela vírgula, né? Ou então eu vou alinhar pelas casas. Mas pensem em alinhar pela vírgula, que aí fica mais fácil. Eu vou armar minha conta aqui, 475,08, menos, vou botar vírgula, ó, o 5 vem depois da vírgula, o 86 antes da vírgula, e vou fechar aqui minha conta. Aí, outra dica que eu dou é igual a dica que eu dei antes. Se eu colocar zeros depois das casas decimais, não tem problema, não vai mudar meu número. Então, para não confundir vocês, coloca um zero aqui, ó, deixa com o mesmo número de casas decimais, vai facilitar aí na hora da continha, para não ter confusão, para você não colocar o 5 embaixo do 8 e sair aqui diminuindo o 8 de 5, não. Coloca um zero, deixa com o mesmo número de casas decimais aqui, tá? Vai facilitar. Então, agora é só fazer a continha de subtração normal, como se fosse o número inteiro, igual a gente fez antes. 8 menos 0 é o próprio 8. 0 menos 5, não dá, né? Se eu tenho 0, como é que eu vou tirar 5? Vou ter que pedir emprestado aí para o 0. Então, eu vou pedir emprestado lá para o número que está antes da vírgula, não tem problema. Então, o 5 vai ficar sendo 4, porque eu pedi um emprestado, e o 0 vai virar 10. Aí, 10 menos 5 dá 5. Mantenho a vírgula, né, alinhada onde ela já estava, e vou continuar. Agora eu tenho 4 menos 6. Também não dá para fazer essa continha, né? Então, eu vou ter que pedir um emprestado para o 7. O 7 vai ficar valendo 6, e o 4 vai ficar valendo 14. Bom, 14 menos 6, se fosse 12, ficaria 6, mas são 14, então vai dar 8. 2 a mais. 6 menos 8 também não dá, vou ter que pedir emprestado, então o 4 que está aqui vai ficar valendo 3, e o 6 vai ficar valendo 16. 16 menos 8 dá 8. E o 3 menos 0, aqui não tem nada, né? Então é 0, vai ficar 3. Então deu 388,58. Isso aí, Marcos. Muito bem. Tranquilo, pessoal, relembrar aí a continha de soma e subtração? Sei que é bem básico, né? Para alguns aí pode ser meio chato, mas tem outras pessoas que
talvez estão há algum tempo sem fazer esse tipo de cálculo na mão, né? Hoje em dia a gente tem o celular, então cada vez menos a gente está acostumado a fazer continha na mão. E tem que acostumar a fazer continha na mão para fazer a prova de vestibular, não tem jeito, né? Lá já não vai ter calculadora, e aí você tem que lembrar dessas regrinhas aqui para não se embolar na hora de fazer as operações. Então é isso, deixa eu pausar a gravação.